10 figuras negras que fizeram história. E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o William Oliveira. E hoje a gente vai mergulhar num assunto de suma importância, daqueles que todo mundo deveria estar por dentro. Vamos falar sobre 10 figuras negras que com muita garra, talento e coragem mudaram o rumo da história. Preparados? Vamos viajar no tempo e conhecer a trajetória de cada uma dessas personalidades incríveis. De escritores geniais que desafiaram as normas literárias, a líderes políticos que lutaram bravamente contra a opressão e a desigualdade, vamos celebrar o legado desses verdadeiros gigantes. Vamos começar nossa jornada aqui no Brasil com um cara que dispensa apresentações, Machado de Assis. Sim, Machado de Assis, um dos maiores nomes da literatura brasileira e mundial, era negro. E olha, a vida dele não foi fácil, não. Filho de uma lavadeira e de um operário mestiço, ele nasceu em meio à pobreza, viu de perto a desigualdade e o preconceito, mas nunca se deixou abater. Com uma inteligência fora do comum e uma escrita elegante e irônica, Machado de Assis conquistou o mundo com suas obras-primas, como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Seus livros são verdadeiras aulas de psicologia humana, crítica social e humor ácido, e continuam mais atuais do que nunca. E o mais interessante é que o Machado não só dominava a escrita, como também era um mestre na arte de viver. Um homem culto, elegante, frequentador da alta sociedade carioca que, com muita classe e sutileza, subvertia as expectativas e quebrava barreiras raciais. Machado de Assis é a prova de que a genialidade pode florescer em qualquer lugar. E sua obra inspiradora continua a nos encantar e provocar reflexões até hoje. E já que estamos falando de figuras históricas importantes, segura essa. Você sabia que o Brasil já teve um presidente negro? Pois é, meu amigo. Estou falando de Nilo Peçanha, que assumiu o cargo máximo do país em 1909. E olha, a história do Nilo Peçanha é de superação, viu? Em uma época em que o racismo era ainda mais forte e escancarado no Brasil, ele conseguiu, com muita luta e determinação, chegar à presidência da República. Imagina só a pressão que esse cara não enfrentou, mas ele não se deixou intimidar. Durante meu governo, lutei com unhas e dentes pela modernização do Brasil. Investi pesado em educação porque sabia que o conhecimento era a chave para o progresso. E também criei medidas para melhorar as condições de trabalho. Infelizmente, meu governo durou pouco tempo, mas deixei um legado importantíssimo. A prova de que a cor da pele não define a capacidade de liderar. E do Brasil, atravessamos o oceano para conhecer a história de outro gigante, W.E.B. Du Bois, um dos maiores intelectuais e ativistas que os Estados Unidos já viram. Gente, o Du Bois era um cara fora de série. Ele foi o primeiro afro-americano a se formar em Harvard. Imagina só a inteligência desse cara. E ele não parou por aí, não. Ele dedicou a vida inteira a lutar pelos direitos civis dos negros nos Iowa, numa época em que a segregação racial era a lei. Eu era um cara multifacetado, sociólogo, historiador, escritor, panafricanista e por aí vai. Tinha uma visão super crítica sobre a sociedade americana e denunciava sem medo a violência, a exploração e a injustiça que os negros sofriam. Uma das minhas obras mais importantes é o livro The Souls of Black Folk, que em português seria As Almas Negras. Nesse livro, exploro a dura realidade de ser negro em um país racista e apresento o conceito de dupla consciência, que é a sensação de ter que viver com duas identidades, a negra e a americana. E nossa viagem continua no ritmo da luta e da resistência. Agora a gente vai conhecer a história de Marcus Garvey, um líder jamaicano que incendiou o movimento panafricanista no começo do século XX. Garvey era um cara visionário, que sonhava com a união de todos os negros do mundo. Ele acreditava que a única forma de combater o racismo e a opressão era se unir em uma nação só, forte e independente.
E para concretizar essa ideia, ele fundou a UNIA, a Associação Universal para o Progresso Negro, que rapidamente se espalhou pelos Estados Unidos, Caribe e até chegou aqui no Brasil. Garvey era um mestre na comunicação. Ele sabia como ninguém usar as palavras para despertar a consciência negra e o orgulho da própria raça. Seus discursos eram verdadeiros hinos de empoderamento, que ecoavam nos corações de milhões de pessoas que sonhavam com um futuro mais justo e igualitário. Ele defendia com unhas e dentes a ideia de que os negros deveriam retornar à África, sua terra natal, para construir lá um novo futuro, livre da opressão colonial. E a nossa viagem pelo mundo e pela história continua com um cara que transformou a dor em poesia, Langston Hughes. Esse poeta, dramaturgo e ativista americano foi um dos maiores expoentes do renascimento do Harlem, um movimento cultural que celebrou a arte e a cultura negra nos Estados Unidos. Hughes tinha um jeito único de escrever. Ele conseguia traduzir em palavras a alma do povo negro, suas alegrias, tristezas, sonhos e frustrações. Seus poemas falavam sobre amor, racismo, luta por igualdade e sobre a beleza da cultura afro-americana. Ele usava uma linguagem simples, direta, que ia direto ao ponto, sem firula, sem mimimi. E essa simplicidade era justamente o que tornava sua poesia tão poderosa e universal. Era como se ele estivesse conversando diretamente com o leitor, abrindo seu coração e compartilhando suas experiências mais profundas. Hughes não se limitava só a escrever sobre os problemas, ele também celebrava a riqueza cultural do seu povo. E a nossa viagem pelos direitos civis nos leva agora para conhecer Ella Baker, uma mulher incrível que, apesar de não ser tão famosa quanto outros líderes, foi fundamental na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Enquanto muitos líderes do movimento ganhavam os holofotes, eu trabalhava incansavelmente nos bastidores, organizando comunidades, mobilizando pessoas e inspirando uma nova geração de ativistas. Eu era uma estrategista brilhante, que acreditava no poder da organização popular e na importância de dar voz aos marginalizados. Baker era uma defensora ferrenha da liderança democrática e horizontal, onde todos tinham voz e poder de decisão. Ela não acreditava em líderes messiânicos, mas sim no poder coletivo de transformar a sociedade. Pessoas fortes não precisam de líderes fortes. E era exatamente isso que eu fazia. Empoderava as pessoas para que elas mesmas lutassem pelos seus direitos. E a nossa jornada continua com um homem que usou o poder da lei para combater a injustiça. Thurgood Marshall, o primeiro juiz negro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas antes de chegar à Suprema Corte, Marshall já era um advogado renomado, conhecido por sua luta incansável contra a segregação racial. Ele via no direito uma ferramenta poderosa para promover a igualdade e a justiça social, e dedicou sua vida a essa causa. E foi como advogado que ele conseguiu uma de suas maiores vitórias: a histórica decisão no caso Brown versus Board of Education, em 1954. Nessa decisão, a Suprema Corte declarou inconstitucional a segregação racial nas escolas públicas americanas, um marco na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. A nomeação de Marshall para a Suprema Corte, em 1967, foi um momento histórico. Imagina só a importância de ter um negro na mais alta corte do país defendendo os direitos da população negra. E da luta pelos direitos civis no Zebunewa, voltamos para a África para conhecer a história de Kwame Nkrumah, um líder que, com garra e determinação, libertou Gana das amarras do colonialismo. Eu era um cara à frente do meu tempo, acreditava na força da união entre os países africanos e defendia com unhas e dentes a ideia de um continente livre e independente. Fui um dos principais idealizadores do panafricanismo, um movimento que visava unir os povos africanos e lutar contra o colonialismo. Em 1957, após anos de luta e resistência, consegui realizar o sonho da independência de Gana.
tornando-me o primeiro presidente do país. Foi um momento histórico que marcou o início da descolonização da África e inspirou outros povos a lutar pela sua liberdade. Não me contentei apenas com a independência política. Queria mais para Gana. Investi pesado em educação, saúde, infraestrutura, buscando construir um país forte e próspero. E a nossa viagem continua com um homem que, mesmo sem buscar os holofotes, foi fundamental na luta pelos direitos civis nos Eswatini, Bayard Rustin. Rustin era um ativista incansável, um estrategista brilhante e um defensor ferrenho da não-violência. Ele acreditava que a mudança social só viria através do diálogo, da resistência pacífica e da união entre as pessoas. Apesar de ter trabalhado nos bastidores durante grande parte de sua vida, Rustin teve um papel crucial na organização de um dos eventos mais marcantes da história dos Eswatini, a Marcha sobre Washington por Empregos e Liberdade, em 1963. Foi nessa marcha histórica que Martin Luther King Jr. proferiu seu famoso discurso, "Eu tenho um sonho", que ecoou por todo o mundo e se tornou um hino de esperança e igualdade. Mas o que pouca gente sabe é que foi Rustin quem organizou toda a marcha, nos mínimos detalhes. Ele era um gênio da logística e da organização e conseguiu reunir mais de 250 mil pessoas em Washington, numa demonstração pacífica de força e união que jamais seria esquecida. E para fechar com chave de ouro a nossa lista de gigantes, apresentamos Dorothy Height, uma mulher que dedicou a vida a lutar pelos direitos das mulheres e dos negros nos Estados Unidos. Height era uma líder nata, que sabia usar sua inteligência, elegância e poder de comunicação para defender suas causas. Ela entendia que a luta pela igualdade racial e a luta pela igualdade de gênero estavam interligadas, e que as mulheres negras sofriam uma dupla opressão. Ela foi presidente do Conselho Nacional de Mulheres Negras por mais de 40 anos, e durante esse tempo, lutou incansavelmente contra a discriminação racial e de gênero em diversas áreas, como educação, emprego e saúde. Height também foi uma das organizadoras da Marcha sobre Washington, ao lado de Martin Luther King Jr. e Bayard Rustin. Ela era a única mulher na liderança do movimento e usou sua voz para defender os direitos das mulheres negras, que muitas vezes eram ignorados dentro do próprio movimento pelos direitos civis. Dorothy Height foi uma voz fundamental na luta pelos direitos das mulheres negras, e seu legado de luta e resistência continua a inspirar gerações. E aí, pessoal? Chegamos ao final dessa viagem emocionante pela história desses 10 gigantes negros que mudaram o mundo. Vimos como a luta deles por igualdade, justiça e liberdade ecoa até hoje, inspirando a gente a construir um futuro mais justo e igualitário. É importante lembrar que essa lista é só uma pequena amostra da imensidão de pessoas negras que fizeram e ainda fazem a diferença no mundo. A história negra é rica, diversa e inspiradora, e precisa ser contada, celebrada e lembrada. Então, fica aqui o meu convite para vocês continuarem essa busca, para conhecerem outras histórias, outras lutas, outras vozes que precisam ser ouvidas. Temos muito o que aprender com o passado para construir um presente e um futuro mais justos e igualitários. Valeu!